Boa tarde, igreja. Que a graça e o amor de Deus seja com cada um de vós. Eu sempre estou lembrando de Tiago, que nos aconselha a batalharmos pela fé que nos foi dada. Quer dizer, algo que tem que ser segurado, tem que ser protegido, tem que ser e ainda mais dinamizado. Então, que ninguém canse e despreze a fé que Deus deu. Podeis assentar um instante, nós teremos a ceia logo, logo. Nós temos uma mensagem do mês, primeiras experiências espirituais. Cada mensagem a gente aprende alguma coisa, aprende mais. E, às vezes, existe mensagem que tem o mesmo título, mas o conteúdo sempre há uma variação. E, por mais alguém possa olhar e dizer, essas mensagens são antigas, é antes de 63, mas eu quero que vocês entendam, foi justamente na década de 50 que veio essas mensagens preparando as pessoas para receber os selos, para receber mesmo a palavra falada. A maioria das vezes que aconteceu a palavra falada, que foram 5 vezes, 4 delas aconteceu antes da revelação dos selos, neste período. Eu não tenho mensagem do irmão Branham, essa é velha, essa está boa, essa não está. Todas elas compõem um conjunto que nós necessitamos. E o próprio Deus disse ao profeta, armazene comida. E ele viu por visão, aguardando cenouras e tudo que é tipo de alimento. E foi quando ele passou a gravar essas mensagens, as suas pregações, os seus ensinos. Então nós não temos uma mensagem mais nova, quer dizer, essa é, a outra não, essa serve, a outra não serve. Eu penso que no Brasil deveria ter começado as mensagens de baixo para cima, lá de baixo. Mas aqui começou de cima para baixo. Começou dos selos e outras coisas mais de cima para baixo. Sendo que qualquer coisa construída é de baixo para cima. Mas nós valorizamos o que Deus tem nos dado. Eu quero, nesse momento, irmãos, primeiro saudar aqueles que estão em comunicação conosco aí pela internet e que Deus abençoe a todos, né? Isso aqui foi a apresentação das crianças hoje de manhã. Nós temos aqui o Neville como o irmão Sedini. Não estarão na ceia por motivo de viagem. Não sei mais, mas eu penso que há muitos que não estão presentes e nós pedimos que, sendo uma consideração, para você participar da igreja. Está bem? Eu quero apresentar a vocês uns irmãos que vieram ali, da igreja do irmão Lázaro, é o irmão Tiago Dalprá. Ele, a esposa, os filhos, está... Fica de pé, irmãos, levante a mão. Está. A sogra está por aí nos visitando também.
É sogra e vó. A avó deve ser o cabelinho branco lá, né? Que Deus abençoe. São bem-vindos entre nós. E todas as pessoas são bem-vindas entre nós. Qualquer pessoa, mesmo alguém que tenha um ponto de vista diferente doutrinariamente, vamos ser cristãos e tratar bem a todos. Agora, o que nunca gostamos é que pessoas venham semear joio em nosso meio. Se respeita-nos, amém. Podemos ir longe, não é certo? Eu quero pedir também à igreja, aliás, eu tenho aqui alguém para vos apresentar. Nós temos o irmão Jean e Taleia, que se reconciliam, estão reconciliando, tomarão da ceia. Ficaria de pé, esses irmãos? São João, vocês o conhecem. Deus abençoe. É bem-vindos. Que Deus vos tenha. E também nós temos uma irmã, uma jovem, de 21 anos, chamada Grislia Basso. Ela é do Congo, ela está entre nós, assistindo, acompanhando os cultos. Há pouco que ela encontrou a igreja aqui, ela está estudando e trabalhando aqui. Logo mais, eu sei que ela vai a Camboriú, Balneário Camboriú, para completar lá seu estudo. Ficaria de pé a nossa irmã? Cadê? Ah, tá. Levante a mão aí, irmã. Ah, tá bem, ela está lá. É bem-vinda entre nós. Eu quero que a igreja dê sempre as boas-vindas, e ela está longe do seu país, longe dos seus pais, mas é que ela deva sentir um calor da mesma família que a família de Deus. Amém? Então, dê todo o carinho, a atenção a ela. Que Deus abençoe. E já falamos a nova mensagem, né? Está à disposição. Outra coisa queremos dizer, quando você for tomar a ceia, não vire as costas para o púlpito, para o altar. Entende? Não faça isso. Fique de frente, mesmo que são vários membros da família, mesmo de lado, mas esteja sempre de frente ao altar. Não vire as costas. E outra coisa ainda queremos dizer a vocês, eu fiquei quase um mês, 20 e poucos dias fora aqui da igreja. Como eu havia avisado, fomos visitar vários companheiros, pastores, igrejas, às vezes nem para pregar, mas para termos aquele companheirismo. E o irmão Reinaldo, o nosso gaiteiro, cadê ele? Não veio? Ah, está lá atrás. Era o nosso motorista. Levou acordeon, foi uma maravilhosa viagem. Precisa ver, os irmãos mandaram saudações, começamos a visitar irmãos ali por Curitiba, vimos o pastor Francisco Rodrigues de Mello, o irmão Velgara, e fomos subindo, Registro, Peruíbe, São Paulo, até mesmo estivemos com o nosso velho amigo e colega, o pastor Adil, de São Paulo, descemos para Ourinhos, visitamos ali o irmão Ezequiel, pastor, como também o irmão José Aparício, né? Pastor Royal,
pastor Aparecia, é o pastor de Ponta Grossa também. Para mim é um prazer ver esses nossos velhos amigos e companheiros. Eu os respeito, são meus irmãos. Não é porque, fulano não congrega conosco. Para mim são meus irmãos e vamos morar todos no mesmo céu. Amém? Eu os respeito, são meus amigos também. E mais uma nota. Eu penso que vocês talvez não sentiram muita falta minha, porque nós temos um bom auxiliar, o pastor Daniel, e eu fico tranquilo em tudo. Por muitos anos ele tem tido essa posição exemplar de um pastor auxiliar. E eu gostaria que todos os pastores tivessem alguém ao seu lado como nós temos. Eu estarei de viagem também, irmãos. Vou continuar minha viagemzinha. A partir de terça-feira agora estaremos de viagem. E dessa vez vamos para Mato Grosso, Cuiabá, vamos de avião. E lá eu tenho uns netos, em Rondônia também, e nós teremos um encontro de pastores do dia 16 ao dia 20 em Porto Velho. Então, nós estaremos indo ao Encontro Nacional de Pastores. E depois de lá, irmão Febrônio, eu vou dar um pulo lá no Amazonas. Vamos estar lá no Amazonas por uns 8, 10 dias por aí, e voltaremos só fim de mês. Está bem? Agora, a coisa ruim nessas viagens, irmãos, é que é muita comida. E só sabe que a gente quer agradar as pessoas com comida. E termina a gente comendo, não, foi feito, é só aqui. E janta e termina, você vai se estufando. Mas eu quero depois dar uma paradinha aqui, se Deus permitir, não é certo? E peço que vocês orem pelo trabalho. O pastor Daniel também estará viajando para a África em novembro. E é por aí. E os trabalhos estão caminhando muito bem, as portas vão se abrindo. Vocês precisam ver como Deus tem aprovado essas coisas. Eu sei que tira da igreja aqui, mas outros têm beneficiado muito, outros ministérios. Eu creio que isso tudo é glória para Deus, não é certo? E uma das coisas que eu quero dizer antes de ler a Bíblia, eu quero pedir à igreja, vocês sabem, a igreja é um tanto grande, às vezes, e o pastor, a gente não consegue ver a todos, acompanhar a todos, mas você que é amigo de algum irmão e esse irmão está parado, desviado ou afastado, por favor, eu deixo isso na tua responsabilidade. Você pode dizer, o irmão fulano de tal, ou a irmã fulana de tal, seria bom receber uma visita pastoral. Você pode pôr até na coisa da oferta,
eu quero pedir a todos nos ajudar a cuidar um do outro. Vamos ajudar um ao outro. Vocês que têm carro e vêm à igreja, não custa você fazer um esforço e passar naquela casa, aquele irmão ali do teu bairro, e trazê-lo, entende? Se é que ele não tem como vir. Vamos ajudar um ao outro, como diz a Bíblia. Disse um ao outro, esforçai-vos. Disse um ao outro. Então vamos dar essa mão de ajuda de irmãos. Eu peço a vocês que nos ajude a cuidar da igreja. Você visita, você procura, há problemas. O pastor, ao ministério, sempre está pronto para ouvir, para ajudar. E queremos dizer a vocês que o ministério é o mesmo. Eu nunca senti que eu tenha mudado, que nós temos afrouxado, que os antigos apanharam muito e agora os mais novos andam, vamos dizer, de lombo liso, né? Eu não vejo assim. Uma das coisas, eu sei que eu amadureci um pouco. Eu amadureci, mas a minha preocupação é a mesma, Deus sabe. A minha pregação é a mesma. Os meus conselhos são os mesmos. Agora, o que você tem que fazer é ouvir os conselhos. E que ninguém queira pastorear a si próprio. E questão de ministério, olha bem, há um conselho que toda vida eu dei. Nunca se meta em decisões em questão que compete ao ministério. Nunca faça isto, para que você não entre em choque com o ministério. Não faça isto. A Bíblia nos fala de pessoas que pastoreiam a si próprios. Tiago nos fala disso, aliás, Judas. Pessoas que pastoreiam a si próprios são como nuvens levadas pelo vento para a escuridão, nuvens sem águas. E não existe esse assunto, uma pessoa ser pastor de si próprio. Senão Deus não teria dado ministérios, pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, para levar a igreja ao amadurecimento. Então, não queira pastorear você mesmo. Então, nós não somos uma igreja liberal, mas também não somos uma igreja radical, legalista. Eu vejo a igreja mais como um hospital, não como um quartel, um regimento militar. Não. As pessoas estão aqui para terem saúde espiritual, não é certo? E nós temos aqui o aviso também da irmã Emily. Não está na ceia por trabalho, motivos de trabalho. O irmão Davi Lima também por trabalho. Há mais alguém? O irmão Jacob também está de viagem. O irmão Vanderlei está de viagem. Irmão Luiz e a irmã Juraci não estão na ceia por viagem. E o nosso irmão Vicentinho avisa que as irmãs Marta e Tayane tomaram a ceia lá em Guatambu. Sempre há vários irmãos que tomam ali. A irmã Maria Cerneschi não estará na ceia, está viajando. O irmão Alex e Beatriz também não estão na ceia, estão
de viagem a trabalho, né? É só. Agora eu vou pedir a vocês, fiquem de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia em Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. Porém, antes vamos inclinar nossas cabeças e termos uma pequena palavra de oração. Queridíssimo Pai, excelente Deus, nosso Senhor e Salvador, queremos lhe agradecer por esta oportunidade, esta graça de nos reunirmos, mais uma vez, como acontece todos os primeiros domingos de cada mês, para tomarmos da Santa Ceia e assim dar o nosso testemunho público da nossa comunhão contigo. Ao comer o pão que representa, estamos em comunhão com o corpo, e tomamos o vinho e estamos em comunhão com o Calvário. Pai, receba-nos a todos, ajuda cada um, perdoa-nos e venha fortalecer os teus filhos, venha ajudar a cada um. Tu sabes e nós sabemos que sem ti nada somos, como tu disseste, sem mim nada podeis fazer. E que ninguém tenha o atrevimento, ó Pai, de querer atuar, fazer algo fora do Senhor. Isso é como apostar no fracasso. Mas pedimos que o Senhor nos leve sempre àquela dependência de Ti. Nós não somos adultos, somos crianças do Senhor. Somos Tua família. E, ó Deus, e dependemos de Ti em tudo, como uma criança depende dos seus pais. Proteja-nos, corrija-nos, educa-nos, Senhor, nas coisas espirituais. Alimenta-nos, fortaleça-nos, Senhor. Orienta-nos, aconselha-nos. Seja o que for, nós queremos fazer a Tua vontade. Abençoa agora este culto de ceia. Em nome de Jesus, Teu Filho, pedimos. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos. Paulo nos diz assim, em 1 Coríntios 10. Porventura, verso 16, porventura o cálice da bênção, o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Quer dizer, o cálice e o pão, ao tomarmos, mostramos que estamos em comunhão. Ao tomarmos o pão, mostramos que estamos em comunhão com o corpo de Cristo, que fazemos parte do seu corpo. Ao tomarmos do cálice, mostramos que cremos no Calvário, estamos em comunhão, não estamos em oposição, pelo contrário, estamos em comunhão com o sacrifício. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura,
participantes do altar, quer dizer, os sacerdotes que faziam sacrifícios ali para o povo, eles participavam do altar. E a comunhão é justamente participar. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos deixar somente aqui, podeis assentar. Eu não vou estender muitas coisas, mas quero lembrar que disse o irmão Brana, ao tomar da ceia, você deve estar vivendo a vida cristã. O próprio Senhor Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, porque haverá de amar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus, amar a Deus e ao mesmo tempo amar a Mamon, que quer dizer as riquezas, quer dizer o mundo. E quando aceitamos a Cristo, nós tomamos um caminho estreito, apertado, e propomos em segui-lo. Recebemos o seu nome no batismo e nos unimos a ele quando tomamos o cálice, tomamos o pão. Estamos em comunhão. Jesus mesmo diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Isso é o que a comunhão faz. Nos põe em união a Deus. Agora, não podemos estar com Deus e ao mesmo tempo estar participando das coisas erradas, mundanas, pecaminosas. Não podemos servir a dois senhores. Certa vez, há muitos anos atrás, eu fui batizar um jovem e ele queria ser batizado, estava ansioso. Mas ele me chegou a dizer: irmão Febrônio, eu amo a Deus, mas eu também amo o mundo. Quer dizer, eu amo as festas, eu amo os bailes, eu amo as músicas, eu amo os jogos, eu amo o que o mundo oferece. E eu dizia para ele: você não pode amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O dia que você deixar de amar ao mundo e você se se voltar para Deus totalmente, então eu te batizo. Me batiza, pastor. Eu falei: não, você tem que primeiro fazer uma decisão. E há muitas coisas que acompanham nossas vidas, coisas que não são bem claras, bem corretas. Sabe por quê? Porque não se toma uma posição contra aquilo. Leva aquilo no banho-maria. E não podemos servir a dois senhores. E eu creio que, não só eu, mas todos, que um coração dividido não poderá estar no arrebatamento. Então eu vou sair, eu vou me afastar, ou isso, aquilo.
O que deve fazer é sair e se afastar das coisas erradas, das coisas mundanas. Se afastar daquilo que enfraquece o teu compromisso com Deus, enfraquece a tua fé. Mas hoje vamos tomar mais uma vez da ceia. E a Santa Ceia é como diz as Escrituras, aqui mesmo em Coríntios 11, começando com o verso 23, não é certo? E a Santa Ceia, Paulo disse, que é para tomar do cálice, para tomar do pão, até que Jesus volte. Alguém pode dizer, Jesus já veio, então não precisaria tomar da ceia? Não precisaria. Se eu cresce que Jesus já veio, para que ministrar a ceia? Porque tomamos porque ele ainda não veio. E quando ele vier, os santos ressuscitam, os que morreram, e os vivos serão transformados, e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Isto não aconteceu. Aí a era de Laodiceia termina. É muito simples. E com a vinda de Cristo e a sua igreja indo, logo entrará o Amargedon, a grande tribulação. Nós não estamos no Amargedon. Nós ainda não estamos na eternidade, o 8º dia, porque isso será após o milênio. E o milênio ainda não aconteceu. Bem, irmãos, há muitas coisas que têm sido ensinadas, e vocês têm todo o direito. Se alguma coisa você não compreende, de você perguntar. Agora, não seja pela negligência de não vir à igreja, de não ouvir os sermões, de não meditar nas mensagens, na Bíblia. Não seja que a tua negligência não leve a uma ignorância das coisas espirituais. Mas vamos viver para a vinda do Senhor. Fiquemos de pé, quero ler a Bíblia. Paulo nos dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não aprendeu com Pedro, com João, não. Ele esteve 3 anos na Arábia, meditando, orando, procurando uma compreensão escriturística de que Jesus é o Cristo. Temos o livro de Hebreus, e ele foi instruído pelo próprio Deus. E o importante é que Deus não choca com Deus, com ele mesmo. Ele não é incoerente. Alguém pode dizer, eu recebi de Deus. E aquilo que ela diz que recebeu está em choque com as Escrituras, está em choque com os planos de Deus. Desculpa, mas não é esse Deus que te revelou, te deu isso. Não. Deus, ele não choca com a sua própria palavra. Ele não é incoerente consigo mesmo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Eu gosto disso, é o novo pacto. É o sangue, é o Calvário. Não é uma igreja, não é uma religião, não é a tua vida, tuas virtudes naturais. Não, é o Calvário, é ali que está o pacto de Deus. A nossa fé tem que basear 100% no Calvário. O que vale não é a minha justiça, não é a sua justiça, mas é a justiça do justo, Jesus Cristo. Vamos nos embrulhar nessa justiça, nesse manto de Cristo, e que Deus possa nos ver em Cristo. Porque quando Deus olha, diz o irmão Brana, Deus não vê você, Ele vê o sangue sobre nós. E o sangue declara que fomos lavados, fomos perdoados, fomos comprados, somos filhos de Deus e estamos indo rumo aos céus. É o sangue. Não é uma religião, não é uma teoria religiosa, não. Olhe para o sangue. E temos pessoas de muitas igrejas, denominações, que eles estão lá, mas eles olham para o sangue. Não vamos pensar que é só nós que somos salvos, não. Todos que estão envolvidos na justiça de Cristo serão salvos. Se não pertence à noiva, mas pertence à salvação comum. Não é certo? Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. É lembrando, é respeitando. Não deixa sua mente viajar para amanhã. Não, concentra-se. Se não fosse o Calvário, aonde estaríamos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Estamos pregando a morte do Senhor até que venha. Daí, Paulo começa a falar sobre as responsabilidades pessoais. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, em pecado, em erros. Eu vou lhe dizer uma coisa, em fofocas. Quantos ouviram hoje a escola dominical? Levante a mão, deixe-me ver. Uma boa parte, né? Se você não ouviu, procure ouvir. Quando falamos sobre escândalos, não seja você um promotor de escândalos. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, depois de se examinar. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, há muita debilidade espiritual, fraquezas, doenças mesmo naturais.
Às vezes é porque não leva as coisas de Deus com temor, com seriedade. Então você se examine. Aonde começa o nosso cristianismo, as nossas atitudes cristãs? Em casa, com seus filhos, com suas filhas, com seu esposo, com sua esposa. Não é porque são comuns que você pode falar, dizer, xingar o marido, pisar na esposa. Olha, Deus, Cristo é o cabeça do marido. E Deus é o cabeça de Cristo. Respeite o teu marido. Respeite a tua esposa. Ela não é um tapete para ser pisada, para ser humilhada. Ela não foi tirada da cabeça, mas também não foi tirada da sola dos pés. E as Escrituras advertem seriamente que o maltrato que você pode dar à sua esposa impede até mesmo as tuas orações de serem ouvidas. Deus requer uma vida correta. Vamos fazer o nosso melhor. Mesmo que elas não são perfeitas, porque estamos envoltos de humanidade, fraquezas, mas faça o seu melhor. Vamos, nesse instante, consagrar os elementos da ceia e vamos também praticar o lava-pés. O lava-pés está em São João, capítulo 13. Logo após Jesus ministrar a ceia pascual, logo após Jesus, depois da ceia pascual, ele consagrou o pão, consagrou o vinho, ele instituiu a Santa Ceia. Tomai e comei, tomai e bebei. Este é o meu sangue que é derramado por muitos. Então, amados, e depois dele ministrar a Santa Ceia, e ele ministrou a ceia até para Judas. E agora vocês saibam que foi justamente no culto de ceia que o diabo entrou em Judas. Judas estava com o coração dele dividido, traindo a verdade. E a Escritura nos diz assim, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes. Ele não ficou nu, né? Ele tirou o casaco, como se seria hoje, né? E tomando uma toalha, cingiu-se, vestiu, né? Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. O próprio Deus, olha até onde ele desceu, né? Lavando os pés de humanos, de pecadores. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim?
Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então, melhor é obedecer, né? Sem compreender, vai fazendo. Se chegar na hora certa, você vai entender. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Olha que coisa forte, né? Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ah, quer ter parte com ele, então? Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. De quem ele se referia? Judas. E ele lavou os pés de Judas. Mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Acho que eu li errado, é? Bem-aventurados sois, se as credes. É? É, se praticar. Então, essa bem-aventurança nós vamos ter, né? Você não escolhe a pessoa que vai lavar os teus pés. Lave quem estiver na tua frente. A irmã, lave os pés da irmã. O irmão, lave os pés do irmão. Só passar água, enxugar, é um símbolo. Tá bem? Símbolo de humildade, mas também de serventia, de consideração, de respeito. Então, vamos viver a prática destes símbolos. Tá bem? Pai querido, nesse momento nós vamos tomar da ceia. Não sabemos quanta ceia ainda vamos tomar aqui na terra, mas enquanto ela for ministrada, nunca permita ninguém chegar a uma situação de indignidade para não tomar, ou tomar da Santa Ceia de uma maneira sem se examinar, sem respeito, para que não tome indignamente. Pedimos que o Senhor nos perdoe de todas nossas faltas, erros. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos a controlar o nosso falar. Cada um controla, ajude a ter domínio sobre a sua própria natureza. Ó Deus, venha. Como disse o Senhor, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tu não somente nos salvaste, mas venha nos libertar de todos estes surtos, essa personalidade forte. Pai, ajude o teu povo. Por favor, ampara-nos, Senhor.
e receba-nos a todos. E enche o teu povo do teu espírito, de força, de graça, de ânimo, em nome de Jesus. Nós te pedimos. Amém. Amém. Pode ficar em espírito de oração. Se você vê que alguém, aquele irmão ou irmã não está aqui, por isso, por aquilo, que você ore por ele. Peça a Deus que você quer vê-la aqui, tomando da ceia. Pode pôr. Ponha dentro do jarro. E tomando o pão, deu graças. Levante vossas mãos, Pai. Junto com a igreja apresentamos o pão para simbolizar o corpo de Cristo, o corpo Deus que tornou-se em carne, e também formando uma noiva, uma igreja dele, da qual fazemos parte. Por isso tomaremos do pão. Consagre, Senhor, este pão para a ceia. Consagre cada um dos teus filhos e filhas. Que o Senhor traga cura, traga vitória para a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu. Cante o hino, prender ao Cristo, ele a cruz carregou.
tendo tomado o cálice, deu graças. Oremos. Ó Senhor, aqui está o vinho tinto, nos lembra de um sangue tinto que foi derramado naquele dia, o justo pagando pelos injustos, para nos trazer perdão e salvação. Nos diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Pai, obrigado por essa mão estendida para nós. Queira consagrar agora este vinho, para que ele represente realmente o sangue de Cristo, o qual nós confiamos e descansamos nesta obra do Calvário. Senhor, receba-nos e esconda-nos à sombra de tua cruz agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém.